Pessoal, então vamos retomar e entender, né, o que a gente viu nas últimas aulas. A gente estava falando de listas ligadas e entender como que a gente estava como constrói uma lista ligada, uma lista duplamente ligada. Só que mais uma vez eu sou, né, sou tristemente forçado a dizer a vocês o Java já tem implementado, mas é importante você entender como colocar uma lista no início, como colocar no fim e todo o processo. Entender mais uma vez, assim como a gente fez com array list, então a gente precisa entender no array como que é as complexidades de cada uma de suas ações, né? E numa lista ligada também, como que são as complexidades que a gente vai estar implementando. Tá aí o nosso Javadoc do linked list, que é a classe que faz para a gente, né, uma lista ligada. O linked list ele monta uma classe duplamente ligada, né? Ela é ligada tanto com o elemento da frente como o elemento de trás. Isso aí é muito importante para essas montagens daqui. É muito legal a gente entender essas possibilidades. Vamos dar uma olhadinha nas ações, né, nos métodos que nós temos. Nós temos aqui a possibilidade de adicionar. Então, ó, os edges, add all. Nós temos adicionar primeiro. Então, você adiciona esse cara no início da lista. Adiciona esse cara no final da lista. Lembra que adicionar no início da lista e adicionar no final da lista são extremamente rápidos. Então, a gente fez, adiciona no início e adiciona no fim. Tá aqui, ó, o adiciona no início e o adiciona no fim. A gente tinha feito e tá aí, legal. Aqui, ó, o clear, que é o remove all of the elements from this list, que é o nosso remove todos. A gente também montou esse cara, né? Legal. A gente conseguiu montar isso daqui. O contains, não adianta, o contains ele é delicado mesmo, ele tem complexidade ODN, então, mas ele verifica se um elemento pertence à lista. Ele devolve o elemento, ele pega o elemento, então o elemento ele vai fazer de uma forma diferente do get, né? Ele vai pegar o elemento, mas ele não remove, ele pega a cabeça, né? Pegar o primeiro, pegar o último, para a gente também é fácil pegar o primeiro, pegar o último, né? Não é? Pô, qual que é o primeiro elemento da nossa lista? Devolve lá o primeiro. Qual que é o último? Devolve o último. A gente consegue fazer isso aqui rapidamente, né? Os índices, né? A gente consegue ver várias coisas legais. Ele tem um método chamado pick. O pick, ele pega, mas ele não remove. Então, o pick, ele pega o elemento, mas ele não remove o elemento da lista. Então, a gente tem essas possibilidades aí. Tem o Paul, que também dá para fazer a mesma coisa. Ele pega da cabeça da lista, né? Só que esse daqui ele pega e remove. Então, tem esses detalhes. Tem o pop ele vai remover da lista, né? E o push ele também vai pegar e colocar aí um elemento na lista. Tem o remove, tem o set, tem o size. Então a gente viu que tem várias coisas interessantes numa lista ligada. Como que a gente poderia trabalhar isso daqui, né? Primeiro eu vou dar uma organizada aqui nos nossos códigos, só para a gente entender, né? Vou pegar esses caras aqui, vou tirar lá os .class que não tem interesse nenhum para a gente mais, que a gente já compilou. Vou tirar o que é de lista ligada, porque lista ligada nesse assunto aqui já foi. Então a gente tem célula, uso a célula, e a gente vai criar uma pastinha nova aqui. Listas duplamente ligadas. Listas duplamente ligadas. Então, são as que a gente acabou de ver e a gente vai começar a desenvolver novos. Opa, deixa eu só copiar de volta aqui para não corromper lá no editor. Tá lá dentro, mas está aqui também, belezinha. E o que acontece agora? A gente precisa ver como que funciona uma linked list, né? Uma linked list tem algumas coisas que são legais, então a gente pode começar a montar um projeto novo aqui. Então vamos fazer lá um programa novo Java, testa linked list.
Vamos testar uma linked list agora. Vamos ver como que ela funciona, como que ela se comporta, né? Beleza, vamos lá começar a nossa brincadeira. Como que funciona a nossa linked list, né? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, a gente vai criar uma lista e a gente vai adicionar elementos a ela e a gente vai ver os comportamentos dela e a gente vai entender cada um desses comportamentos, né? Olha só, eu posso pegar então, criar uma linked list. Então, eu vou importar esse cara para a gente poder utilizar. A linked list, ela fica dentro do java.util.linked Tá lá. Ela é igualzinho a array list, na verdade. Aí por trás a gente tem linked list, e aí a gente tem lá a nossa lista. Eu vou colocar uma lista de string, por enquanto. Lista igual a new linked list. E aqui também vou colocar, apesar de não precisar. Isso aqui dá certo. Perfeito, nós temos a nossa lista. Então vamos ver os métodos que a gente tem aqui para a nossa lista, né? Primeira coisa, eu quero imprimir uma lista. Então vamos ver, eu criei uma lista, vamos lá imprimir system.out.print. Eu vou fazer bem igual ao que estava aqui, né? A gente estava usando, eu vou seguir bem esse padrão aqui. Eu quero fazer isso daqui. Então é isso que eu quero montar. Só para a gente ver que vai ficar bem parecido. Eu não tenho tamanho, mas eu tenho um size. Então eu tenho lá quem me retorna o size. Vamos ver aí o que acontece quando eu faço isso daqui. Compilando, executando. Olha lá, ele me retorna uma lista vazia. Perfeito, não tem nenhum elemento. Vou continuar aqui a brincadeira agora. A gente tem aqui, ó, essa impressão. Eu quero adicionar no começo, né? Então eu quero vir aqui e adicionar no começo. Esse cara tem o método adiciona, então lista.adiciona. A gente vai estar chamando esse cara aqui de size e vamos ver o que acontece. Como que vai ser a saída desse caboclo daqui, né? A saída desse daqui foi barra barra 0, 2 pontos e vazio. Aí a gente rodou esse daqui para inserir, ele inseriu aqui o Antônio. Então vamos ver se essa saída é verdadeira. Perfeito, ele inseriu o Antônio. Se eu inserir mais um elemento, né? A gente fez o Antônio, o Bento. Vamos colocar aqui mais um. O Bento. E aí, o que a gente vai ter? Eu vou só trazer mais para cá, porque senão vai ficar muito grande lá, né? Agora ele tem dois elementos. Ele vai inserir antes ou depois? Então, o Bento vai vir aqui ou ele vai vir aqui? Aí é uma boa pergunta. Vou colocar aqui o Carlo para a gente poder ver. Se eu estou utilizando o método add, então ele vai inserir no final. Então está inserindo no final. Ele está inserindo depois. Então aqui, na verdade, ele insere no final. Tem algum método que insere no começo, adiciona no começo? Vamos dar uma olhada aqui. Para inserir no começo, né, a gente está usando uma linked list. Vamos ver lá os métodos de inserção. Eu tenho add, olha, tem um add first. Será que se eu pegar um add first, ele vai inserir no começo? Vamos testar esse cara aqui. Então eu quero inserir o Bento no começo. Quero ver ele lá no começo. Quero colocar ele aqui, ó. Então a ideia é inseri-lo bem no começo. E o Carlo no começo, para ficar na ordem do que a gente estava fazendo lá. Compilando, executando. Opa, funciona. Então dá para inserir no começo. Beleza, se eu quiser inserir no final, olha lá, a gente tem um método que é o last, né? É o add last. Então eu posso adicionar no fim. Muito legal, ó. Eu insiro no começo, eu insiro no fim. Posso fazer aí a opção que eu queira, né? Isso é muito joia. A gente consegue seguir aí uma ideia bacana. Então, assim,
adicionar ficou perfeito. Então, quando eu uso o add first, ele vai colocar esse cara aqui no começo. Então, vai ficar, entre aspas, vírgula, Bento. Depois a gente não tem nada. E depois aqui a gente tinha o Bento. E a gente inseriu o Carlo, né? Tá aí, o Carlo. E aí a gente insere no início, insere no fim, e isso é bacana. Só que tem algumas coisas, tem alguns comandos específicos para a gente lidar com algumas técnicas, né? Existe uma forma bem interessante da gente trabalhar, que a gente pode pegar uma lista ligada e falar para ele assim, insere, e aí ele vai inserir. Insere, e ele vai inserir no começo. Então, eu poderia fazer aí uma classe para fazer essa representação utilizando uma linked list, né? E aí eu falo para ele inserir, aonde que ele deve inserir na linked list. Isso daí é legal, a gente tem uma possibilidade. Se a gente quisesse usar a nossa, né, classe, eu tenho lá os nossos exemplos bacaninhas. Por exemplo, eu quero sempre que eu inserir, né, eu coloque no início. Então, eu posso fazer um empilhamento, por exemplo. Então, o primeiro elemento eu coloco, imagina um tubo, né? Eu peguei o primeiro elemento, coloquei. Ele está aqui. Peguei o segundo elemento, coloquei em cima dele. O outro elemento em cima dele. O outro elemento em cima dele. O outro elemento em cima dele. Para que eu possa retirar isso aqui, imaginando que é um tubo, eu tenho que tirar o último colocado, o penúltimo, o antepenúltimo. Aí eu vou tirando até chegar no primeiro. Aí a minha lista ficaria vazia. Essa lista ela é tratada com um nome especial. Quando a gente tem essa inserção, que quando o primeiro que entra, ele é o último que sai, a gente tem uma técnica especial, a gente chama isso daí de pilha. Será que a gente poderia criar uma pilha? Eu acho que é totalmente possível, né? Eu posso tanto utilizar, né, a nossa lista duplamente ligada aqui, que a gente criou para fazer, que a gente tem os métodos para isso, ou eu posso criar minha pilha. Eu vou criar minha pilha agora porque eu gosto de testar as coisas. Vamos testar aqui, vamos criar uma pilha. Então, eu vou criar uma pilha. E essa pilha, ela vai ter essas ações, né? Então, vamos criar aí as nossas ações para montar uma pilha. A nossa pilha, ela vai ser aí vai ser uma classe que vai representar uma pilha para a gente, e a gente vai fazer um empilhamento, né? Isso é bem interessante, a gente pode imaginar, por exemplo, você tá escrevendo um trabalho, ou escrevendo um código. Está escrevendo código, escrevendo código, escrevendo código, escrevendo código. E aí, em um determinado momento, você percebeu que você escreveu alguma coisa errada e você quer voltar no estado anterior. Isso é uma pilha. Esse Ctrl Z que a gente está vindo, né, fazendo, então, ele faz uma ação, outra, ele vai empilhando, porque eu preciso tirar na ordem. Eu coloco, vou colocando, e da mesma forma eu tenho que desfazer na mesma ordem. Só que aí eu tenho que fazer o quê? O último passo que eu fiz, ele tem que ser o primeiro a ser desfeito. Depois eu desfaço o outro. Até chegar lá no primeiro que eu tinha colocado. Então, imaginando aqui que eu escrevi A, aí eu dei Enter. B, eu dei Enter. C, eu dei Enter. D, e eu quero desfazer isso daqui. Como ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que desfazer tudo o que eu estava escrevendo, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz o A, depois eu fiz o B, depois eu fiz o C e depois eu fiz o D. O que ele precisa fazer? Ele precisa desfazer o D, desfazer o C, desfazer o B, para depois desfazer o A. Essa daí é a ideia da pilha. Ele desfaz exatamente na ordem inversa do que você está fazendo. Essa é a sequência da pilha. Você vai ter isso daí como base para poder realizar os seus estudos. Isso é muito importante. Então, vamos imaginar que a gente vai usar uma linked list, né? Então, import java.util.linked list.
E aí a gente vai ter aqui uma lista nossa, né? Então vamos criar a nossa lista aqui. A minha lista eu vou chamar de pilha. Então a gente vai trabalhar como se ela fosse uma pilha. Então, private linked list pilha. E aí a gente vai falar que ela é igual a new linked list e a gente montou. Essa pilha daqui, eu vou criá-la de strings, para a gente poder trabalhar mais facilmente, né? Vai ser uma lista de string. Então, a gente vai fazer lá uma lista de string. Tá aí, fizemos uma lista de string. Beleza, eu quero agora os métodos para inserir na pilha, né? Então, a gente vai seguir essa ideia daqui que a gente estava fazendo, né? Deixa eu só comentar aqui, ó. Vamos diminuir aqui. Aí a gente vai vendo quais são as ações que a gente tinha, né? São os nossos métodos, fica mais fácil de visualizar. Esse cara aqui, esse outro, esse. Não me importa a implementação que está ali, né? Me importa os nomes dos métodos que a gente usou aqui. Tá aí as possibilidades. Tá aqui a nossa classe criada, né? Vai ter essas características e a gente vai seguir em cima disso daqui para montar a nossa pilha. Então a gente precisa fazer algumas ações, né? Então eu vou chamar o adiciona. Não me importa se no início, no meio, no fim. É uma pilha. Então a técnica dele é uma só, né? Ele sempre vai adicionar um elemento, depois outro, depois outro, depois outro. Então ele sempre vai colocar no final. Então eu vou chamar aqui o adiciona. Chamei ele de adiciona. O adiciona, ele vai passar aqui um elemento que a gente vai adicionar, né? A gente está lidando com string e eu vou adicionar esse elemento na nossa pilha. Como que eu vou adicionar, né? A nossa pilha, ela tem lá um método add. Só que esse método add, ele tem uma característica e não é a que me interessa, porque ele pode não inserir no início, ele não garante isso daí. Eu tenho um método chamado, cadê? Push. Ele vai trabalhar da seguinte forma, ele vai colocar esse elemento dentro de uma pilha, stack, ó lá, de uma representação, né, de uma pilha. É isso daí. A gente vai utilizar o push. O push, ele vai colocar o elemento dentro. Lembrando que push no inglês não é puxar, né? Ele é ao contrário, a gente está colocando. Então, vou utilizar o push. Ele vai fazer isso aí para a gente. E eu vou adicionar o meu elemento. É isso daí que eu quero. E eu tenho agora o remove, né? Então, eu estou criando essa classe pilha, na verdade, ela tem uma camada de abstração do que eu estou fazendo. Eu estou abstraindo, eu não quero saber qual que é o nome em inglês por enquanto, né? Então, vamos lá. Public. A gente vai remover. Vamos ver os métodos de remoção. Se eu quiser tirar, eu tenho os removes da vida, né? Remove, 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 remove. Mas eu tenho um método de remoção que é bem interessante, ó. É o POPs, que é o nome técnico utilizado lá quando a gente está falando, né, de pilhas, de stacks. Então, eu tenho o pop. E o pop, ele me devolve um elemento. Perfeito, então. Eu estou lidando com string, então string é o que ele me retorna. Eu vou colocar aqui, remove. É o nome que eu vou dar. E ele tem aqui uma característica. Quando eu falo remove, eu não quero saber da onde que ele vai remover. Ele já sabe, então ele não passa a posição. É simplesmente remova. E ele irá remover. Esse cara, a gente vai fazer o return, pilha.pop. Esse cara daqui. Chamamos o pop da nossa pilha. Isso daqui já é legal. Eu quero verificar se ela está vazia, né? Vamos testar aqui. Public, boolean. E a gente vai testar vazia. Para isso daí, a gente vai retornar, né? Return nossa pilha.
ponto is empty. Tem o método isEmpty para a gente testar. Legal, então aqui ó, a gente vai lá, coloca o pop para ele remover um elemento da nossa pilha. A gente põe o push. Esse push é um ADD, ele adiciona. Esse pop, ele é um remove. Ele remove. Então, um adiciona e outro remove. E eu quero ver como que ele funciona, né? Como que ele faz isso daí. Para que a gente possa ver, eu vou utilizar agora um toString. Eu vou sobrescrever o meu toString aqui para não dar nenhum problema. Vamos ver se fica legal aqui. Para a gente poder imprimir uma pilha numa boa. A gente vai fazer um override. Então, override. E aí eu vou fazer lá public string to string return. E aí, quem que eu vou retornar? Minha pilha ponto toString dela. E aí eu vou chamar o método toString dela mesmo para converter. É isso daí. Literalmente eu estou fazendo um atalhão. Vamos usar a nossa pilha, vamos testar a nossa pilha, né? Vamos criar lá um arquivo novo para testar isso daqui. Então, antes disso, deixa eu compilar para ver se está tudo certo. Compilou, vamos usar esse cara aqui. Vamos usar a nossa pilha e vamos ver o que, que acontece lá com a nossa pilha. Como que vai ser o comportamento dela, né? Vamos fazer agora. Eu já tinha feito com linked list, a gente viu que o linked list funcionou, né? A gente testou ele, legal. Agora eu vou fazer assim, pilha, chamar mesmo de pilha, sem problema nenhum, igual a new pilha. Tá aí. A gente chamou a nossa pilha. Criamos uma camada de abstração para o que a gente queria. Eu quero imprimir isso aqui. System.out. Opa, eu tenho lá, eu vou me aproveitar, né? Eu quero fazer essa impressão daqui. Então, eu vou fazer justamente essa impressão. Quero fazer a impressão da minha pilha. Eu não tenho size. Opa, então eu vou precisar fazer um size. Eu quero imprimir ela. Vamos fazer lá um size ou tamanho, né? Então, vamos fazer, retornar o tamanho. Somente estava vazia. Public, retorno inteiro, tamanho. Return, pilha, ponto, size. E aí ele retorna o pilha.size numa boa. Aí facilitou para a gente também. Eu posso usar o tamanho como nome aqui. Olha lá, tamanho. E aí eu mando imprimir a pilha. Será que vai dar isso? Compilou. Eita, funcionou. Rodou. Eita, que bonitinho. Tá imprimindo lá a nossa pilha vazia. Vamos ver como que nossa pilha se comporta conforme a gente vai adicionando elementos. Então, pilha, eu vou adicionar, ponto, adiciona, então adiciona, e agora, não me importa aonde eu vou adicionar, eu vou colocar aqui, Antônio, estou adicionando o Antônio, ele vai ter que imprimir aqui o Antônio. Vamos ver o que vai acontecer nessa impressão para a gente anotar a saída. Beleza, temos um, e é o Antônio, então aqui é um, e aqui temos o Antônio. Ele conseguiu. E se eu quiser colocar mais um, né? Como que ficará com mais um? Vamos colocar o Bento. O Bento. E agora? Vai ser antes ou vai ser depois? Eu tenho certeza que serão dois. Mas aonde eles estão, eu não sei. Então, isso daí começou a ficar estranho para a gente, né? Vamos ver o posicionamento deles. Vou colocar aqui para cima, só para poder caber tudo, né? Quando a gente vai crescendo, vai aparecendo aqui e a gente consegue atualizar numa boa. Compilando, executando, e olha lá, ele insere no começo. Então quer dizer que agora ficou assim, Bento
vírgula Antônio. Ficou desse jeito. Se eu quiser adicionar mais alguém, vou adicionar o Carlo. Teoricamente, pelo que a gente viu, né, deveria ficar assim. Ué, então quer dizer que eu já estava trabalhando com uma pilha e não sabia já. A gente já estava fazendo, adicionar no início, adicionar no fim. Uma pilha, ela adiciona o elemento novo no início. E como a gente está lidando com listas ligadas, a gente tem aí por trás, na verdade, a gente está trabalhando com uma lista ligada. Uma lista ligada, ela já tem essa característica daí, de poder deixar a gente, através dela, criar uma pilha, né? Então a gente pode fazer uma pilha através dela. Funciona muito bem, olha lá, adicionou. Está sempre entrando no início. Então, se eu remover, tá bom, vamos testar lá o nosso remove, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer quando a gente remover um elemento da nossa lista. Vou pegar e chamar o remove. E o nosso remove não passa nenhum elemento, ele simplesmente removerá. Pela teoria, se é uma pilha, ele teria que remover quem? O primeiro que entra sempre vai ser o último a sair. O último que entrou tem que sair primeiro. Então ele vai ter que arrancar o Carlos. Vai ficar o Bento e o Antônio. O Bento e o Antônio. Legal. E se eu tentar remover mais alguém? Beleza, vamos tentar remover mais alguém. Tentando remover mais alguém, você vai ver agora, ó, esse cara daqui vai sumir. Então, removendo, só vai ficar o Antônio. E se eu tentar agora adicionar, né? Então, se eu tentar adicionar alguém, então vamos tentar adicionar alguém. Agora vamos adicionar o Danilo. O Danilo agora vai entrar, vai ser o nosso segundo elemento, né? E aí ele vai ficar aqui, ó. Então, compilando. Olha lá que legal. O que a gente acabou de fazer? Uma pilha. Literalmente, isso daqui é uma pilha. São os comportamentos de uma pilha. Ele adiciona no começo e remove do começo. Então, ele vai adicionando no começo, ele vai empurrando ela para trás, né? Quando ele remove, ele tira quem está aqui, vem mais para cá. Tira quem está aqui, vem mais para cá. É bem legal essa ideia daqui. Eu vejo, né, duas explicações, todo mundo faz a explicação do pote que você vai colocando, por exemplo, imagina que seu elemento é uma bola, você pegou, soltou o primeiro, ele foi lá para o fundão, está lá no final, o segundo está depois dele, o terceiro, quarto, quinto, sexto, você foi colocando. Agora que você vai tirando, você tira esse, até tirar o último elemento que você inseriu lá, né, no começo. O último elemento que ficou, que você vai arrancar, ele foi o primeiro que você inseriu. Isso daí é uma característica bem legal da pilha, ela funciona desse jeito. Porém, a linked list, você fala assim, nossa, então com a linked list eu consigo fazer uma pilha? Sim, consegue. E eu falo para você, e adivinha, aí você tem uma classe específica para isso. Então, além da gente utilizar uma linked list, a gente pode usar uma outra lista específica chamada stack. Então, o Java ainda nos provê uma outra lista chamada stack. Olha lá a nossa stack, a documentação dela. Uma stack. Ela é uma pilha. Traduz aí para o português, você vai ver que stack, na verdade, ela é uma pilha. Então, a gente consegue montar aí uma pilha bonitinha que não tem problema nenhum. É muito legal, que facilita bem a vida, e ela tem alguns métodos. Ela tem pouquíssimos, na verdade, né? E esses métodos resolvem bem a vida. Uma stack tem para a gente alguns métodos. Um é o empty, verifica se nossa pilha está vazia. A gente tem o pop, que ele remove os objetos da nossa pilha. A gente tem o push, que ele coloca os objetos na nossa pilha. E a gente tem o search, que ele, né, vai pegar e procurar por um elemento para verificar qual que é a posição dele na nossa pilha. E tem um outro cara que é o tal do pick. O pick, ele vai lá e olha
se o objeto está lá. Ele é igual ao pop, mas o pop, ele pega o elemento e retira. O pick, ele vai lá, pega o elemento, mas não tira. Ele joga para o usuário esse elemento para ele poder ver, mas não retira da pilha. Ele simplesmente olha. Qual que é o próximo elemento da pilha? Você pega com um pick. Então, você sabe quem que vai ser o próximo a ser removido. Então, quero descobrir quem é o próximo a ser removido sem remover. Beleza, você tem o pick. Então, vamos ver isso aqui. Vamos implementar agora a mesma ação, só que a gente vai utilizar uma stack, que é uma classe mais específica ainda, que já tem pronta para lidar com pilhas. E isso daí fica bem interessante a partir de agora. A gente viu que a gente consegue implementar uma pilha através, né, da nossa linked list, da nossa lista ligada, mas eu consigo fazer uma pilha minha. Essa pilha é muito legal. Então vamos trabalhar. Olha só que interessante. Como que a gente vai fazer? Vou criar aqui um testa pilha. O nome ficou meio estranho, testa pilha, né? Mas vai funcionar. Testa stack, né? Stack. Testa stack. Que eu acho que faz mais sentido agora. Testa stack. Tá aí. Vamos testar uma stack do Java. Vamos ver como que ela funciona. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso stack, né? O nosso stack, ele fica dentro do Java útil. Então, a gente vai importar do Java útil. Vou ter que vir aqui, né? Import java.util.stack. Tá aí, importei uma stack. Legal, eu vou chamar aqui o meu testa stack, vamos colocar ele aqui. Nosso testa stack tá belezinha, eu vou tirar mais um comentário aqui, aí sim, diminuiu. O que a gente pode fazer, né? Eu posso criar um stack. Como que eu vou criar esse stack? Vou criar aqui no meu método principal mesmo, né? Stack. Vou chamar ele de pilha, porque é isso que ele é. Igual a new stack. E aí, abre e fecha. Perfeito. Vou compilar. Esse cara funcionou. Será que funcionou? Vamos ver, né? Como que a gente está fazendo aqui para imprimir? Estou pegando aqui e mandando imprimir dessa forma. Vamos ver aqui na documentação como que eu pego o tamanho dessa... se eu tenho como pegar o tamanho, né? A gente tem empty, pick, pop, push. Eu não tenho tamanho? Putz. Será que eu não tenho como pegar o tamanho? Será que eu tenho size? É uma boa pergunta. Opa, funcionou. O que será que tenho aqui? Opa, nós temos uma pilha? Sim. Eu vou pegar agora e vou copiar isso daqui. Literalmente eu vou copiar. Vamos fazer a cópia desse cara daqui e vamos colar aqui. A nossa pilha agora, ela não é para adicionar, como que é o termo técnico lá, que tem o adicionar, é push. Então a gente vai usar push. Em vez de adiciona, a gente vai colocar push. Vamos colocar com push. Feito. O remove. Remove não é remove, é pop, né? Então, o nosso remove, não é remove, é pop. Atualizado. Isso aqui será que funciona? Deixa eu só trocar tamanho por size, né? Size, troca tudo. Pá. A gente só corrigiu alguns nomes aí, né? Compilou. Ah, tá faltando um ponto e vírgula aqui no final. Agora, se eu executar esse cara... Opa, vamos ver aqui. Deixa eu limpar aqui, né? Vamos ver, começando lá do início. Vamos ver o primeiro passo. Ele vai, cria uma lista vazia. Real, minha lista está vazia. Depois, quando ele criou a lista vazia, ele adicionou o Antônio. Colocou o Antônio. Aí colocou o Bento, colocou o Carlos. Opa, mas está parecendo que está estranho. Ele só está fazendo a inserção no final da lista. A stack ela faz no final da lista, entendeu?
Se você usar os mesmos métodos, ele faz ao contrário. O funcionamento é o mesmo. Porque, olha só, coloquei o Antônio. Depois do Antônio, veio o Bento. Depois do Bento, veio o Carlos. Ele está inserindo depois. E aí, quando eu mando fazer um pop, ele tirou o Carlos. Ele tirou o Bento. Aí depois eu fiz um push, ele colocou o Danilo. A única coisa que inverte é isso daí. Então, esses são detalhes interessantes da nossa implementação. Se você utilizar uma linked list, ela vai ficar invertida. Só isso que vai acontecer. Ela vai ficar invertida. Mas o funcionamento é exatamente igual. E aí? Gostaram de como uma pilha funciona? É isso daí. Então, a gente acabou de montar uma pilha e a gente viu que uma pilha a gente poderia trabalhar com uma linked list, ela tem várias funções, vários métodos, né? A gente criou uma pilha aí nossa, funcionou, testamos, deu certo, mas o Java já tem pronto, então a gente implementou essa daí. Fica aí a brincadeira para a próxima aula.